é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, Marília. Está começando mais uma edição do programa Com a Bola Toda nesta segunda-feira, dia 30 de setembro, último dia deste mês, e a gente vai falar muito sobre Marília Atlético Clube, até porque no final de semana tivemos o profissional com um empate de 2-2 lá em São José dos Campos, com aquele gostinho de que poderia ter sido uma vitória. A gente vai falar muito sobre essa partida. Também vamos mostrar, obviamente, as imagens e alguns entrevistados também, o técnico Ricardo Costa e o atacante Breno, autor dos 2 gols no empate do Alves Celeste. O MAC ficou por 2 vezes na frente do marcador, cedeu o empate para o adversário e ainda teve outras 2 chances claras para sair com a vitória de São José dos Campos. Isso não aconteceu, mas o Alves Celeste, para o jogo da volta desta sexta-feira no Bento de Abreu contra o mesmo adversário, pode jogar pelo empate para avançar a semifinal da competição. A gente vai falar também dos outros 3 jogos das quartas de final, com pelo menos um resultado surpreendente, né? A derrota da Francana em casa para o Flamengo de Guarulhos pelo placar de 2-0, que já deixou praticamente o time de Franca eliminado, até porque o Flamengo já jogava por 2 empates e com esse resultado a Francana só avança se vencer o Flamengo lá em Guarulhos por 3 gols de diferença. Então, muito complicada a vida da Francana. Vamos falar também do Assisense, o time aqui da região que também perdeu em casa 2-0 para o Paulista e já vai praticamente eliminado para o duelo da volta. E o outro confronto que ainda equilibrado, a exemplo de Marília e São José, o Rio Branco em Americana, jogando em casa, de virada bateu Fernandópolis por 2-1. A gente vai falar sobre essas partidas e também mostrar os gols desses jogos. Vamos falar também sobre a base do Alves Celeste, o time sub-13 que também jogou em São José dos Campos no último sábado contra o time da casa, venceu por 2-0 e também encaminhou a sua classificação para as quartas de final da competição. Daqui a pouco também mostraremos os gols do sub-13. Temos muitos assuntos então para a gente falar no programa de hoje. A gente já agradece ao pessoal que já está conosco aqui via Facebook, o Moisés Amarim Sá, que estava presente lá no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Parabéns, o Moisés, ele que é um torcedor maquiano fanático, assim como o Wilson Gino e tantos outros aqui. Quero também agradecer ao Matheus Dassan, que está fazendo assessoria de imprensa para o Marília, né, na parte de vídeo e áudio. Parabéns, viu, Matheus? O trabalho de vocês é espetacular. Obrigado pelas fotos também que vocês nos enviaram para o Jornal da Manhã do jogo MAC São José. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês, pela edição dessas imagens que nós vamos mostrar aqui daqui a pouco, do profissional e também do sub-13. Mandar um abraço aqui para o Adriano Nogueira Carvalho, está dizendo: boa noite, Jorge, muita confiança na classificação, vamos subir MAC. Roupeiro do Alves Celeste, o Hélio Fernandes também já está conosco, a gente agradece então e pode se manifestar, fiquem à vontade para mandar seus recados aqui via Facebook, tá certo? A gente começa então para a gente falar tudo sobre MAC e a Bezinha. A gente primeiro fala das categorias de base, até porque o sub-13 maquiano também jogou em São José no sábado pela manhã, venceu por 2-0. Vamos então acompanhar os gols então, ô Nicolas, podemos mostrar os gols aí da equipe sub-13, que venceu o São José pela manhã. A gente tem as imagens aí, ainda no primeiro tempo, o Hugo Rocha fez aí, ó, o primeiro gol do Marília. Hugo Rocha, que é o vice-artilheiro da competição, tem 12 gols, só fica atrás do atacante do Palmeiras, o Vitor Figueiredo aí, ó. A gente está vendo aí, então, o gol do Hugo Rocha ainda no primeiro tempo, 1-0 Marília. MAC que com esse resultado segue invicto, e aí a gente vai ver o gol do Roberto, para depois a gente comentar mais a respeito. O Roberto, outro jogador da equipe maquiana, fez o segundo gol aí, ó, já nos acréscimos, um placar que deixou a situação para o Marília bem confortável para o duelo da volta. Diferentemente do regulamento do profissional e também da equipe sub-20, o sub-11 já é diferente. Apesar do MAC ter feito a melhor campanha e definir o segundo jogo em casa, não há vantagem de jogar por 2 empates. Então, no caso aí para o Marília avançar, ele pode até perder por 1 gol de diferença para a equipe do São José no próximo domingo, às 10 horas da manhã, aqui no estádio Bento de Abreu. Pode perder por até 1 gol de diferença, que avança para as quartas de final da competição. Então vocês conferiram aí os gols da vitória do sub-13 maquiano, que agora tem 13 partidas nessa competição,
12 vitórias e apenas um empate. Tem a segunda melhor campanha geral, só perde para o Palmeiras. Palmeiras também tem 12 vitórias e um empate, só que o Palmeiras tem um saldo de gols muito melhor que o da equipe do Marília, mas esse Sub-13 fazendo uma excelente campanha e quem sabe pelo menos não repetir a campanha de 2014, quando essa mesma categoria do Marília chegou até a final e perdeu a decisão para a equipe do Santos. Eu vou passar aqui os outros resultados dessa fase de oitavas de final aqui do Sub-13, folheando aqui meu tablet. Tivemos então, o favorito Palmeiras jogou em Campinas contra o Guarani, fez 7-0, Verdão já garantido nas quartas de final. Em Limeira, a Inter ficou no 0-0 com o Santos. O Corinthians foi até Batatais e venceu o time da casa por 4-1. O Rio Claro também jogou fora de casa, lá em Mogi das Cruzes contra o União Mogi e ganhou por 2-0. O São Paulo foi até Sertãozinho, bateu o time da casa por 1-0, mesmo placar que o Independente ganhou do Rio Branco lá em Americana. E Botafogo e Mirassol ficaram no 1-1, jogo em Mirassol. Os confrontos da volta, todos neste domingo às 10 horas da manhã. E a gente com uma grande expectativa do Alves Celeste avançar para as quartas de final da competição. A gente já tem muita gente que se manifestando. O Osmar Silva, pai do volante Giovani da equipe do Acisense, A gente ficou chateado pela derrota do Acisense para cima do Paulista. Realmente sabíamos que seria muito difícil a classificação do Acisense, mas de qualquer forma, independente do que aconteça no jogo da volta, o Acisense já fez uma campanha espetacular para um time de baixíssimo orçamento chegar entre os 8 da competição. Realmente é um feito histórico para o time de Assis. Então, parabéns, também mande nossas felicitações também ao seu filho, Osmar, o Giovani também, e mesmo com a derrota de 2-0 jogando em Assis. O Wagner Possamay está dizendo aqui, olha, eu acredito, vamos subir MAC, aqui em São Paulo, torcendo pelo Alves Celeste. Obrigado, Wagner. O Donizete Macedo, o Doni Bolinha, trabalhou muito tempo no Alves Celeste, o massoterapeuta que hoje está lá em Santa Catarina nos acompanhando. Obrigado, Doni. O Rodolfo Abreu também está aqui com a gente. E ele está dizendo aqui, o MAC está no caminho certo, no caso o Doni. É isso aí, Doni, a gente está esperançoso no Alves Celeste para o duelo da volta, até porque o MAC ainda não perdeu no Bento de Abreu. E se não perder nessa sexta-feira, estará classificado para a semifinal. Vamos mostrar gols da Bezinha, jogos de ida das quartas de final. A gente então começa com a narração do jogo então do Acisense, da derrota de 2-0 para o Paulista de Jundiaí, jogo lá no estádio Tonicão, que faz com que o Acisense, para se classificar, agora tenha que vencer por 3 gols de diferença o Jundiaí no próximo final de semana. Vamos acompanhar então os 2 gols dessa partida em Assis, vamos lá. Eliminatória, esse mata-mata no Campeonato Paulista. Olha a bola, sobrou para a equipe do Paulista, o gol! Gol do Paulista! No chute direto do Jefferson, a bola desvia no jogador do Atlético Acisense e vai para o fundo da rede, abrindo o placar aqui no Tonicão. Paulista 1, Acisense 0 aos 38 minutos. Não fica muito boa. O Paulista lançou para o fundo da rede, é gol. Gol do Paulista! Que golaço de pé esquerdo, Jefferson viu a oportunidade, mandou no fundo da rede e aumentou a vantagem aqui no Tonicão. 2-0 para o Paulista. Agora fica bem mais difícil para o Atlético Acisense, hein, professor Eliel? Aí, portanto, então a derrota do Acisense em casa para o Paulista. Paulista ainda que é o time de melhor campanha na somatória de todas as fases, e ao que tudo indica, pelo menos até a semifinal já está garantido, caso avance, que ao que tudo indica vai passar, terá novamente a vantagem de decidir o segundo jogo em Jundiaí e também com a vantagem de 2 empates. Mandar um abraço aqui também para o Gesser Rodrigues nos acompanhando e para o Dr. Fábio Vilaça Guimarães Filho, maquiano fanático. Doutor, obrigado pela audiência. A gente vai conferir agora os gols também do jogo de sábado, exemplo de MAC e São José. Tivemos a vitória do Rio Branco
em Americana pelo placar de 2-1. Rio Branco saiu perdendo para o Fernandópolis, que antes dessa fase de quartas de final tinha a segunda melhor campanha na somatória de todas as fases. O FFC, como é conhecido, saiu na frente do marcador, mas depois tomou a virada para o time da casa, 2-1, e a gente confere então os gols dessa partida. Fernandópolis, pênalti bem marcado, amarelado Rafael Cursino. O Fernandópolis tem a chance no final do primeiro tempo de abrir o placar aqui no Décio Vitor. O Gil vai ali para a cobrança do pênalti. O árbitro apitou, chegou, correu, chutou e é gol! Gol do Fernandópolis. Na cobrança de pênalti foi ali, ó, bem no cantinho, não teve jeito do Alan pegar essa bola e faz a festa aos torcedores, os jogadores do PPC fazendo a festa. No finalzinho do primeiro tempo, não precisava ser desta forma, não precisava ser dessa forma. Fala o detalhe do gol, aí, Gustavo. O Gil como pode levar perigo, o Thiago pediu, ganhou, vai para o ataque. Vai entrar na área, colocou muita força na bola, colocou um pouco mais para trás, chegou, chutar e é gol! Gol! Jogada bonita, foi até a linha de fundo, colocou para trás. Esquerda, bola rasteira, não quis saber de brincadeira, empurrou para o fundo do gol. Ele chegou e mandou o Felipinho. Mais uma vez Felipinho ajudando o Rio Branco. Boa triangulação. O último toque foi dele. Aos 9 minutos, o Rio Branco consegue fazer um gol de empate. Um para o Rio Branco, um também para o PPC. Conta o detalhe do gol, Gustavo. Boa distância, o árbitro apitou, ele se concentrou, olhou, está andando, deu 2, 3 passos, correu, parou, chutou, gol! Cobrança da penalidade máxima, chegou o Felipinho, deu 2 passinhos, 3 passinhos, acelerou um pouquinho mais e chutou onde o goleiro não conseguiu pegar. Foi no canto o Felipinho, ele está contente, está feliz, torcida feliz, todo mundo contente. Olha o Rio Branco na frente, 2-1 vencendo o PPC aqui na cidade de Americana. O detalhe do gol é com você, Gustavo. Aí, portanto, então, a vitória de virada do Rio Branco. Rio Branco que fez o primeiro jogo em casa, né? Foi o único mandante a vencer nessa fase de quartas de final. Acisense e Francana acabaram perdendo. Daqui a pouco a gente vai mostrar aí, no segundo bloco, a derrota da Francana para o Flamengo de Guarulhos em Franca. Um resultado talvez o mais surpreendente dessa rodada, porque a Francana já vai praticamente eliminada para o duelo da volta. Vai ter que vencer por 3 gols de diferença lá em Guarulhos, se quiser seguir na competição. No próximo bloco, então, a gente vai mostrar os gols da derrota da Francana para o Flamengo de Guarulhos, lá no Lancha Filho, ontem pela manhã. Antes do intervalo comercial, mandar mais alguns abraços aqui. O Osmar Silva, o pai do volante Giovani, ele está lá do Acisense, está dizendo aqui, ó, boa noite, Jorge. Infelizmente o Acisense perdeu para o Paulista, o Giovani não jogou, estava suspenso, mas volta no próximo jogo e vamos aprontar para cima do Paulista lá no Jaime Sintra, pois somos a zebra do campeonato. Realmente, ninguém esperava que o Acisense pudesse ir tão longe com um orçamento, né, com um investimento tão baixo. Já faz uma campanha espetacular o time de Assis, ficando entre os 8 primeiros da competição. O Alexandre Lopes também nos acompanha, o Nivaldo de Souza, também o Marcos Comfort está dizendo, um abraço, Jorge e Ronaldo. Hoje o Ronaldo não pôde estar presente, mas amanhã estará de novo com a gente. O Moisés Amarim Sá está dizendo, boa noite, Jorge, espetacular partida em São José, onde o nosso MAC mostra uma superioridade técnica de dar gosto de ver. Faltou um tostão de sorte para trazer os 3 pontos. O time mais lindo do mundo vai chegar. A gente vai falar já no próximo bloco sobre essa partida. Realmente
um sentimento um pouco de frustração, porque esse MAC jogou mais que a equipe do São José, principalmente no segundo tempo, e teve as chances reais para sair até mesmo com a vitória lá em São José dos Campos. Mas a gente vai falar sobre esse jogo já no próximo bloco, com todos os detalhes e, é claro, com imagens para você. Final de primeiro bloco, daqui a pouco tem muito mais, segura aí que a gente já volta. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Nesse segundo bloco a gente vai falar de Marília Atlético Clube. Antes a gente vai mostrar os gols da derrota da Francana. Mas antes mesmo de mostrarmos os gols, vamos mandar aqui alguns abraços para os nossos amigos internautas que estão se manifestando via Facebook. A gente agradece demais essa audiência e a gente deixa vocês totalmente à vontade para fazerem seus comentários, perguntas. Fiquem à vontade. Por exemplo, o professor Norival Jesus, grande Nori, faz tempo que não o vejo. O Nori está perguntando assim, boa noite. Você acha que dá para ganhar na sexta-feira? Eu acho, Nori, que não precisa nem ganhar. Se empatar, o Marília está classificado. O MAC é um time que pode, às vezes, não ter grandes apresentações em casa, mas não é um time que costuma desequilibrar
não costuma ser desequilibrado em campo. Então eu acho que se o MAC fizer o que vem jogando, mesmo dentro de casa, é um time que passa pelo menos com um empate. Estou muito confiante também que a não ser que aconteça algo anormal dentro de uma partida, por exemplo, uma expulsão do MAC logo de cara, numa entrada, algo do tipo, mas acho que dificilmente o Marília deixa escapar a vaga, ainda mais depois da apresentação que teve lá em São José dos Campos. São José tem uma boa equipe ofensiva, mas deixou muitos espaços para o Marília, que poderia ter saído com a vitória, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. O Júlio e o filho dele, o João Pedro, também nos acompanhando, está dando boa noite. O Wilson Miranda, pai do zagueiro Brunão. O José Cícero Pereira diz aqui, ó, sexta-feira será aquele jogo pegado de novo. Com certeza o São José vai ter que vir para cima do Marília, porque o empate classifica a equipe maquiana, e eu estou apostando nesses espaços que o adversário vai dar para o Marília construir suas jogadas, porque lá em São José dos Campos aconteceu muito isso, principalmente no segundo tempo. São José se abriu demais em determinado momento, porque queria a vitória e deu muitos contra-ataques. O MAC teve pelo menos 3 chances cara a cara com o goleiro, acabou desperdiçando, além dos 2 gols, né? Então eu também estou muito confiante que vai ser um jogo tenso, óbvio, porque o MAC joga em casa e com a obrigação, vamos dizer assim, de avançar. É o favorito, apesar das camisas pesadas, mas o MAC tem a questão do empate, um maior investimento, então se espera sim que o MAC avance. Como eu disse na semana passada, eu não diria que seria uma zebra se o São José eliminasse o MAC, mas eu acho que ficaria um sentimento de frustração, de decepção para o torcedor do Marília, principalmente pelo que foi investido, pela equipe que tem em relação ao adversário, que apesar de ter muita camisa, não tem um elenco forte com tantas reposições como o Marília tem. Mas o mata-mata ele iguala muito essas situações e a gente vai falar muito ainda durante a semana sobre isso. O Soares Ferreira está dizendo aqui, ó, boa noite, Jorge. Na minha opinião, o MAC não pode sentar em cima do empate na próxima sexta-feira. Tem que ir para cima. Uma pena não ter vindo de São José com a vitória. Para cima deles e garantir a próxima fase. Realmente, até um discurso que o Ricardo Costa teve hoje, eu não sei se eu consegui gravar essa parte ou a gente bater um papo em off sobre isso. Ele falou, olha, Jorge, é claro que a gente não vai ficar já desde o primeiro minuto de jogo com o regulamento debaixo do braço e defendendo só. A gente vai atacar, mas de repente chega na reta final do jogo. Está empatado a partida depois dos 30 minutos, claro que é natural você se precaver um pouco mais, não atacar tanto, ficar mais recuado e prevenido, mas até conhecendo a característica do Ricardo Costa, acho que dificilmente ele vem para sexta-feira no jogo no Bento de Abreu e fique só no campo de defesa esperando o adversário, não acredito nisso, até por conta da postura do treinador maquiano. O Alonso Machado também está dando boa noite a todos, obrigado Alonso pela audiência. Vamos então, para a gente daqui a pouco falar de Marília, vamos mostrar a derrota da Francana lá no estádio Lancha Filho em Franca para o Flamengo de Guarulhos pelo placar de 2-0, resultado que deixou a Francana praticamente eliminada para o jogo da volta, mas depois que a gente acompanhar os 2 gols da partida, eu falo mais sobre esse confronto. Vamos lá. Camisa 7, Bruno Fez está fora da linha lateral, aqui ó. Ele consegue entrar em campo agora, não configura a posição de impedimento. A bola passou, o Felipe! Gol! Do Flamengo de Guarulhos! Pro fundo da rede! Uma jogada praticamente ensaiada por parte do time do Flamengo. Foi o camisa 2 que empurrou o Tomás para fundo da rede. A Francana vinha fazendo um bom primeiro tempo e acaba tomando um gol. Tocou na frente pro Piauí. Jogada perigosa pro time do Flamengo de Guarulhos. Olha lá, olha lá, olha lá. Gol! De Guarulhos, numa jogada de contra-ataque pela esquerda, botou pro fundo da rede o jogador número 8, Wallace. Aí, portanto, então a derrota da Francana no Lancha Filho, time de maior média de público pagante dessa competição, quase 2.000 pessoas, por jogo a Francana tem levado nos seus jogos, e aí a um passo da
eliminação, até porque o jogo da volta no próximo domingo, às 10 da manhã, lá em Guarulhos, e para a Francana se classificar, ela vai ter que vencer o Flamengo por 3 gols de diferença, uma missão muito complicada. O Flamengo de Guarulhos talvez não tenha a mesma tradição, mas é um time que, pelo menos na última década, tem aparecido na Série A2, Série A3 do Campeonato Paulista. É um time que começou a Bezinha também, vamos dizer assim, entre os 10 principais favoritos a conquistar as vagas de acesso. Então, não é nenhuma zebra, mas realmente surpreendeu uma derrota já praticamente definitiva para o duelo da volta, esse placar de 2-0 para o Flamengo de Guarulhos. E hoje, até mesmo por conta do que aconteceu nesses jogos de ida das quartas de final da Bezinha, hoje, por exemplo, o MAC com o empate em São José e o Flamengo de Guarulhos venceu a Francana. Hoje o Flamengo de Guarulhos tem uma campanha superior ao do MAC. Então, nessa atual situação, hoje o Paulista tem a melhor campanha geral, o Fernandópolis a segunda, o Flamengo de Guarulhos a terceira e o MAC a quarta. Então é claro que se o Fernandópolis, se esses 4 que eu citei avançarem nesse momento, avançassem nesse momento para as semifinais, teríamos um duelo entre Marília e Paulista de Jundiaí, com o primeiro jogo no Abreuzão, o segundo em Jundiaí, hoje. Mas, como o Rio Branco venceu o Fernandópolis, e se o Rio Branco pelo menos empatar lá em Fernandópolis, se ele avança, o Rio Branco mesmo vencendo mais um jogo, ele não alcançaria nem a terceira nem a segunda colocação geral. Então, se MAC, Flamengo e Paulista passarem, o MAC terminaria com a terceira melhor campanha. Isso se o MAC passar, por exemplo, com um empate contra o São José e o Flamengo de Guarulhos também com um empate, o Flamengo teria a segunda melhor campanha geral entre os classificados, o Paulista a primeira, o MAC a terceira e o Rio Branco a quarta. Aí teríamos o duelo entre Flamengo de Guarulhos e Marília, primeiro jogo no Abreuzão e segundo em Guarulhos, e teríamos Paulista e Rio Branco. Mas antes de a gente ficar fazendo todas essas contas, quem que o Marília vai pegar na semifinal, acho que temos que focar primeiro nesse jogo contra o São José e primeiro passar desse adversário. Não adianta fazer projeções se o Marília não avançar nessa sexta-feira jogando no Bento de Abreu. Mandar um abraço aqui também para quem nos acompanha. O Eduardo Meira, lá de Portugal, está dizendo aqui: Jorge, tem abraço sim. Nosso amigo Ronaldo não veio hoje, mas tem abraço para você, viu, Du? Obrigado pela audiência. Quem está nos acompanhando aqui também é o Martins Bandeira. Boa noite, Jorge. Não entendo como o técnico tira o atacante que estava jogando bem e fica com o atacante que não estava jogando nada. Pelo que eu entendi, viu, Martins, a questão do Breno, ele sacou porque o Breno também já tinha cartão amarelo. E o Breno é um jogador que eu até já comentei aqui, às vezes é um atleta que não consegue ter uma certa regularidade ofensiva, mas taticamente ele é muito importante para o Ricardo, porque ele ajuda na marcação do lateral adversário. Então é um jogador que se desgasta muito na marcação e muitas vezes até quando chega no campo ofensivo já está bem extenuado porque acompanha o lateral na marcação. Então acredito que tenha sido essa até a modificação do Ricardo. Talvez você tenha falado do Lucas Lima aqui, realmente, perdeu um gol incrível o Lucas Lima, quando o jogo estava 2-2, mas acredito que seja essa a justificativa do técnico, até porque o Breno tem saído sempre no começo do segundo tempo por conta desse desgaste físico. Quem nos acompanha também é o Wilson Gino, lá de São Caetano do Sul. Obrigado, Gino. Gilmar Mirandinha Fernandes está dando boa noite, está dizendo aqui, vamos vencer e os torcedores vão ser muito importantes no jogo de sexta-feira. É o que a gente espera, que o torcedor do Marília abrace agora esse time, no mata-mata. Agora é um jogo eliminatório, quer dizer, é um jogo grande, apesar de ser uma quarta divisão, é um jogo grande. Eu espero pelo menos umas 1.500 pessoas, viu, Mirandinha? Eu espero, seria o mínimo aí para um jogo tão decisivo e importante como esse. Mandar um abraço para o Bruno Pereira também nos acompanhando, o Thiago Nunes Miranda, boa noite. Mac deu muita bobeira, se não toma 2 gols bobos como tomou, não pode, ele fala aqui, não se toma 2 gols bobos como tomou em um mata-mata. Eu acho que principalmente o primeiro, e depois a gente vai falar sobre isso, viu, Thiago? Acho que o primeiro gol, uma falha do Matheus Chiclete, que depois reconhece essa falha, errou feio, ele foi chutar uma bola, ele furou, e aí foi quando o adversário chutou e a bola bateu na mão do Mima, e aconteceu o pênalti pro São José. Agora a questão do segundo gol, cobrança de escanteio, óbvio, sempre vai ter uma falha ali, mas eu acho que não teve nada gritante, até porque a gente considera a falha no segundo gol do São José, mas também não considera uma falha a questão do segundo gol que o Marília marcou com o Breno de cabeça também numa bola parada, Então eu particularmente vejo como
com um gol bobo, o primeiro tomado de pênalti por um erro do Matheus Chiclete, em dar um chute para frente, ele acabou errando. Deixa eu ver aqui quem está se manifestando também. Vou mandar um abraço aqui para o meu amigo santista, Gilberto Trindade. Gilberto, obrigado pela audiência. Wilson Gino está dizendo aqui, ó, o Breno, além de fazer os gols, ajudou muito na marcação pela lateral. Ele tem essa característica. Todo jogo o Breno faz essa função tática. Muitas vezes, quando chega na hora de finalizar ou de ter uma certa qualidade do meio para frente, ele se enrosca com a bola, mas é um jogador que o Ricardo gosta pela função que ele ocupa, principalmente de marcação. O Douglas Cavalcante está dizendo aqui, ó, boa noite, MAC 3-0 São José na sexta-feira. Deus te ouça, viu, Douglas? Mais 1-0 já tá bom, já estaria bom demais. O Bruno Pereira está dizendo aqui, ó, Matheus Chiclete não substituiu à altura o Ebert. Eu acho até que ele fez um bom jogo, o Matheus Chiclete, mas teve esse erro que acabou aí culminando no gol do São José, viu, o Bruno? Acho que o Chiclete não foi mal, até mesmo para a função de primeiro volante, mais marcador pelo alto, ele foi muito bem, mas realmente teve essa escorregada no gol, no primeiro gol da equipe do São José. O Alonso Machado, vamos lotar o Abreuzão, mínimo umas 2.000 pessoas. Eu também gostaria que fosse isso daí, viu, Alonso? No mínimo isso, mas não sei. Vamos aguardar aí. Espero queimar minha língua para o jogo no Abreuzão. O Adriano Nogueira está dizendo, vai ser 4-1 para o MAC contra o São José no Bento de Abreu. Gilberto Trindades, abraço, Jorge, na audiência. Churrasco muito bom, Tive o prazer de reencontrar o Gilberto no sábado, na casa de um grande amigo meu, do João, também outros grandes amigos do Gessé e o Ralph, e o Gilberto estava lá também. Muito bom, viu, Gilberto, essa reunião, realmente gostei bastante. O Alonso Machado está dizendo, e o Ebert, volta na sexta? Não volta, ainda se recupera de lesão na coxa, vai ficar fora desse jogo dessa sexta-feira, e talvez, se o Marília avançar para a semifinal, ele possa perder o jogo de ida, porque o que se projeta em relação ao departamento médico é uma ausência do atleta de 10 a 15 dias, isso a partir do momento da lesão daquele jogo contra o Catanduva. Então já passamos aí, já passou-se aí 8 dias, hoje 8 dias, de 10 a 15, vai perder o jogo de sexta-feira, e aí Marília, se avançar, o que a gente espera muito, se o MAC avançar, aí o Ebert já deve iniciar os treinamentos com bola na segunda-feira, se preparando para o duelo do próximo final de semana, isso o Marília, claro, chegando até a semifinal da competição, tá certo? A gente vai se encaminhando para o último intervalo comercial. Na volta, então, a gente vai mostrar as entrevistas e vai mostrar os lances do empate 2-2 MAC e São José lá no estádio Martins Pereira, um jogo que teve quase 2.000 pessoas, sendo que pagantes foram 1.300 e alguma coisa, mais de 500 ingressos distribuídos gratuitamente para o torcedor do São José. Não acredito que seja essa a intenção também da diretoria do Marília, distribuir os ingressos, e eu acho que convenhamos, não dá para querer distribuir ingresso num momento como esse, o time brigando pelo acesso, o torcedor pagar R$10 não vai machucar o bolso de ninguém, Um jogo decisivo, ainda se fosse uma partida para lutar contra o rebaixamento, valia talvez, distribuir alguns ingressos para o torcedor comparecer e empurrar, mas não é o caso, Então o Marília está brigando na parte de cima, a gente espera que o torcedor compareça sim e apoie essa equipe. O Jean Oliveira está dizendo aqui, o torcedor do nosso Marília tem que lotar o Abreuzão. Em São José, 2.000 pessoas em casa, vamos fazer a nossa parte, Mancha Azul presente. Isso aí, Jean, foi o que eu disse agora, Quase 2.000 pessoas, deu 1.900 e alguma coisa, Mais 1.300 pagantes, foram mais de 500 ingressos distribuídos. Independente se forem distribuídos ou não, a gente espera que o torcedor maquiano possa aí, pelo menos ter comparecer com mais frequência, porque tem deixado a desejar nesse sentido na Bezinha. A gente vai para o último intervalo comercial, então na volta, tudo sobre o empate do MAC em São José dos Campos e as entrevistas do técnico Ricardo Costa e do atacante Breno, autor dos 2 gols fora de casa. Segura aí que a gente já volta. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil.
E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Voltamos com o programa Com a Bola Toda, neste último bloco, para a gente falar do empate 2-2 de Marília e São José. Falar aqui, mandar um abraço para o Rodrigo Ortega, diretor da equipe do Assisense, nos acompanhando via Facebook. Obrigado, Ortega, pela audiência. O Wilson Antônio está dizendo aqui, ó, boa noite, Jorge. O MAC deixou escapar a vitória, mas o Marília vai ganhar por 2-0. Já passou da hora da torcida do MAC apoiar o time, realmente. O Diego Santos, o Dieguinho, um dos administradores do grupo do WhatsApp MAC Eterna Paixão, também nos acompanhando. Obrigado, viu, Dieguinho, pela audiência. O Vinícius Ferreira, volante da equipe Sub-20 do Alves Celeste, Maquinho Sub-20, que volta a jogar partida de volta das oitavas de final, sexta-feira, às 15h, em Águas de Lindóia contra o Brasilis. Empate na semana passada de 1-1 no Bento de Abreu. O Maquinho vai ter que vencer por qualquer resultado fora de casa se quiser seguir na competição. Obrigado pela audiência, Vinícius. Bom, sem mais delongas, vamos mostrar então as imagens do empate 2-2 MAC e São José, lá no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Podemos colocar as imagens então, Nicolas, para a gente comentando a respeito disso, do jogo? Marília, no primeiro tempo, viu o São José ter mais posse de bola, aí o lance do gol, uma cobrança de lateral, jogada pela esquerda, e aí o Bessa lançou para o Breno, que bateu forte. Eu vi muita gente da imprensa de São José dos Campos reclamando desse lance, dizendo que o Breno estava impedido. Difícil de dizer, não dá para ter certeza aí, ó. Por esse ângulo não dá para ter certeza se o Breno estava impedido ou não. O fato é que o Bandeira não marcou e o Marília fez 1-0. Aí eu comecei segundo tempo, ó. Aí o lance que eu disse, ó, cruzamento, o Gelson fez a defesa, ó o Matheus Chiclete, ó, furou, e aí no rebote
o camisa número 11, o Brenner, bateu e a bola tocou sim no braço do Matheus Mima, lateral direito do Marília, tanto que ele nem reclamou da jogada. O Mima bateu mesmo no braço, hoje com a regra da FIFA, o braço aberto, mesmo sem intenção, pênalti. E aí o Luan chegou ao 10º gol nessa bezinha, um dos principais artilheiros da competição. O Luan empatou o jogo, isso aos 6 minutos do segundo tempo, né? O Marília, depois a gente vai comentar a respeito do jogo. Então, só para a gente destacando aí a questão dos gols, o Luan então fez 1-1, isso com 6 minutos do segundo tempo, o Marília fez na primeira etapa. E aí o gol maquiano, o cruzamento do Lucas Praxedes, e o Breno antecipou a marcação no meio de 2 marcadores e fez de cabeça. Aos 20 minutos, o Breno colocava de novo o Marília à frente, lá no estádio Martins Pereira, ó, de cabeça o Breno. De novo, a cobrança do Lucas Praxedes, bola na primeira trave, no meio de 2 defensores, o Breno subiu e nada pôde fazer o goleiro Rafael da equipe do São José. Marília 2-1, e aí a cobrança de escanteio do Leandro, e aí o Gabriel Franco, zagueiro da equipe do São José, aos 6 minutos depois do 2-1, o Gabriel Franco empatou de novo a partida. Aí cruzamento, a de perna esquerda do meia Leandro, e o Gabriel Franco subiu mais que a defesa do Marília. Eu particularmente não considero uma falha, particularmente não. Claro que o erro sempre vai ter, até porque se não tivesse erros, os jogos terminariam 0-0. Olha o lance que o Denner depois perdeu, teve uma boa chance, ele até fez certo. Eu não acho que foi um gol tão escancarado perdido, mas o Denner desperdiçou essa oportunidade. Ó, de novo aí, o lançamento do Matheus Mima, o Denner ficou na cara do gol, ele que já havia entrado no segundo tempo no lugar do Breno, e ele bateu cruzado, infelizmente essa bola não entrou. E aí no finalzinho ainda, esse sim, ó, Lucas Lima nunca poderia ter perdido esse gol, perdeu um gol inacreditável, se lamentou demais, e depois na própria entrevista o Lucas Lima reconheceu que perdeu um gol feito, não poderia ter perdido, pegou mal na bola. Talvez o ideal seria bater por cima do goleiro, encobrindo, ele quis bater rasteiro. E aí a gente continua acompanhando então as imagens, enquanto a gente comenta a respeito da partida. Bom, o que eu senti em relação ao jogo, acho que o MAC fez uma partida muito segura, principalmente no primeiro tempo. O São José controlou as ações do jogo, era um time que investiu muito na bola alçada dentro da área, e o MAC estava muito bem nesse quesito no primeiro tempo, tanto que o São José não conseguiu criar nenhuma chance clara, né? Muitas bolas alçadas na área, só que o MAC veio talvez numa postura que eu não estava tão acostumado de ver o Marília no primeiro tempo, esperando demais o adversário, ainda mais jogando no Martins Pereira, um campo com grandes dimensões, talvez o gramado não o ideal, mas com grandes dimensões. Eu queria que o Marília talvez tivesse um pouco mais de controle da partida, mas mesmo assim saiu na frente com o gol do Breno que a gente viu. O Marília fez o placar de 1-0, foi para o intervalo de jogo, e aí no segundo tempo o jogo ganhou em emoção e em qualidade também, porque aí logo no comecinho, né, quando a gente vê esse gol de empate do São José, o jogo ficou aberto, porque o próprio São José se entusiasmou com o empate, sentiu que tinha possibilidade da virada, e aí ele se abriu demais, e o Marília nos contragolpes criou diversas oportunidades de matar o jogo, né? Até conseguiu nessa cobrança de falta, que a gente está vendo, o gol de cabeça do Breno, né, do cruzamento do Lucas Praxedes, e mesmo antes disso o Marília já estava criando muito mais, porque o São José foi até de uma maneira desorganizada para frente, para buscar o empate nessa ocasião, e o Marília não se aproveitou disso. Então acho que essa é a grande frustração. Aí a gente tem então o gol já de empate aos 26 minutos, e aí o jogo ficou muito aberto mesmo, tanto que a gente vai ver de novo as 2 grandes oportunidades que o Marília teve. Teve uma outra também que o Breno cruzou para o Lucas Lima, na pequena área, rasteiro, só que a bola acho que estava entre ele e um zagueiro, ele acabou se atrapalhando com o zagueiro lá, ele não conseguiu realizar o chute, mas o Marília saiu de São José dos Campos com essa pequena frustração de que poderia ter vencido esse jogo lá, e aí se vence o jogo lá, dificilmente o São José teria ânimo para reverter esse duelo no Bento de Abreu, por isso que o confronto está ainda bastante equilibrado. Então aí, de novo, o gol que o Lucas Lima perdeu já no finalzinho, esse não poderia ter perdido nunca, né? E aí o Marília ficou no 2-2, pode tirar as imagens então, Nicolas? A gente agradece. Então tá aí então o empate do MAC 2-2 contra o São José, sexta-feira às 8 da noite no estádio Bento de Abreu, o jogo de volta.
O Marília, por ter feito melhor campanha que o adversário, joga pelo empate. Qualquer resultado, 1-1, 2-2, 10-10, dá Marília. O São José só avança em caso de vitória. E para um time do MAC que ainda não perdeu no Bento de Abreu, 12 partidas nessa bezinha, 6 vitórias e 6 empates. Além disso, o MAC tem um retrospecto contra o São José de nunca na história ter perdido no Bento de Abreu. E durante a semana eu vou trazer esse retrospecto completo para a gente trazer então esses números aí para o torcedor maquiano ficar ainda mais otimista para o confronto de volta nesta sexta-feira. Bom, pessoal que se manifestando via Facebook, Elinho Bissoli, grande Elinho, está dizendo aqui, ó, time estruturado, diretoria séria, comprometida com o time, técnico sério e competente, vai subir, eu tenho certeza. É o que a gente espera também, Elinho. O Alonso Machado, mas o primeiro gol foi um vacilo, foi o que eu disse, né, em relação ao Matheus Chiclete. Você viu que na hora que ele vai, o Geilson faz a defesa, ele está sozinho com a bola, ele meio desequilibrado, vai tentar o chutão para frente, ele erra, e aí o jogador do São José fica com a bola, bate e toca na mão do Mima, que origina o pênalti. Então, uma pena, eu considero esse mesmo como o grande vacilo da defesa do Marília no jogo. Já o segundo gol não, eu acho que também tem um pouco de mérito do adversário, até porque o jogador não cabeceou sozinho, e a gente sabe muito bem que quem está na área para cabecear, né, para fazer o gol, ele tem muito mais tranquilidade do que quem está marcando, porque quem está marcando tem que acompanhar a trajetória da bola e onde o adversário está. Então, eu não vou culpar o Marília por esse segundo gol não, mas pelo primeiro realmente foi uma falha individual do Chiclete e que ele próprio reconheceu. O Jean Oliveira está dizendo, ó, eu estava no jogo do MAC em São José, o MAC errou muito gol, dava para ter ganhado tranquilo, é o que a gente comentou aqui, Jean. Fica esse sentimento de frustração, mas ainda assim o MAC traz uma pequena vantagem, que é o empate no jogo da volta. O Martins Bandeira, se fosse outro atacante, já seria sacado do time. Pode ser também, eu concordo com você, Martins, que nesse sentido o Ricardo deposita muita confiança no Lucas Lima, até porque o ano passado ele foi o artilheiro do São José com o Ricardo Costa, então é claro que tem uma certa assim, morosidade, né, uma certa paciência maior com o Lucas Lima do que talvez com outro atacante. Concordo com você nesse sentido. O Rauli Silva está dizendo, ó, boa noite, vamos vencer, a festa é nossa. É o que a gente espera, viu, Rauli? Agradecendo a Mancha Azul que está nos acompanhando aqui também. Bom, vamos mostrar então as entrevistas, 2 entrevistas, primeiro com o artilheiro maquiano do jogo lá em São José dos Campos, o atacante Breno, fala então desse momento, ele que já não marcava há algum tempo, marcou os 2, mas infelizmente o Marília não saiu com a vitória. Boa noite, Breno. Boa noite, primeiramente queria agradecer a Deus, segundamente a equipe que está de parabéns, vem pondo ritmo de jogo sempre, se entregando nos jogos e trabalhar a semana aí para fazer um bom jogo e conseguir a classificação. Um pouco frustrante por ter feito 2 gols, os gols que o Marília estava à frente no marcador e de repente sofre o empate? Não, creio que acontece às vezes isso, mas é trabalhar isso aí para não acontecer, não pode ter erro no próximo jogo para conseguir a classificação. No primeiro gol houve muita reclamação por parte do São José de que você estaria em impedimento. Você chegou a rever o lance, sentiu que poderia estar em impedimento na hora que recebeu a bola do Bessa? Eu revi bastante, mas eu já sabia que não estava impedido, porque eu vim acompanhando a jogada e me posicionei certinho ali para fazer o gol. Jogo contra o São José, o Marília não venceu lá, poderia ter vencido, né? Acho que ficou um pouquinho desse gostinho de poderia ter saído com uma vitória e uma vantagem ainda maior para o segundo confronto, né? Ficou com gostinho, mas foi uma partida boa, o empate é bom também pra gente, agora é só trabalhar bastante para o próximo jogo. Boa noite, primeiramente... Aí, portanto, então, o atacante Breno, falando aqui dos 2 gols marcados, ele que vem se mantendo como titular, mesmo às vezes não realizando grandes partidas, mas é um jogador que a gente já destacou, né? Taticamente, ele acaba fazendo uma função que o Ricardo gosta muito, que é principalmente marcando o lateral adversário. Isso tem contribuído aí para que ele tenha permanência na equipe titular, apesar que na parte ofensiva ele não tem sido tão efetivo como os outros jogadores, como Bessa, às vezes até o Lucas Lima e muito mais, mas é um jogador que o Ricardo gosta muito pela sua característica. Mandar um abraço também aqui para o Denner, atacante da equipe maquiana, que entrou no segundo tempo no lugar do próprio Breno.
O Denner teve aquela grande oportunidade, né? Chutou, a gente viu um lance, chutou cruzado, a bola passou muito perto. Não considero assim um gol tão perdido assim como foi o do Lucas Lima, mas realmente o Denner poderia também ter se consagrado nesse jogo lá em São José dos Campos. Obrigado pela audiência, viu, Denner? Vamos ouvir então e ver, é claro também, o técnico Ricardo Costa, a avaliação que ele faz desse empate de 2-2 em São José dos Campos, a sua ex-equipe, né? O ano passado o Ricardo comandou o São José e chegou até a semifinal da competição e agora tem a possibilidade de eliminar a sua ex-agremiação para seguir aí ainda na briga pelo acesso. Boa noite, Ricardo. Bom, boa noite. Realmente, eu acho que as chances claras quem criou foi a gente, mesmo não dependendo de vitória, acho que a gente também não se abdicou de jogar. Então foi um grande jogo, acho que o São José é um grande time, é um time muito rápido na parte ofensiva, um time que incomoda bastante, né? Trabalha bem a bola também, então foi um bom jogo, mas a gente criou algumas situações que a gente poderia realmente ter saído com os 3 pontos. Mas a gente traz uma vantagem para casa, né? Que é a vantagem que iniciou as rodadas, a gente com essa vantagem de jogar por 2 resultados iguais, ajuda bastante. Mas a gente tem que se preparar bem, focar bem para essa sexta-feira, porque a gente não pode correr risco de perder o jogo. Então nós vamos trabalhar firme, concentrar para que a gente não corra risco e aproveite as oportunidades que a gente tem certeza que a equipe vai criar aqui. E aqui a gente é um time forte aqui jogando em casa. Pelo regulamento, né, Ricardo, os times que vão jogando em cada fase e vão avançando, eles vão carregando os resultados até a decisão para a definição de quem faz o primeiro, o segundo jogo em casa. É uma preocupação de vocês também essa questão de, olha, né, precisamos ganhar na última rodada, não só empatar, porque a gente pode decidir o segundo jogo em casa, ou não dá para pensar nisso, tem que pensar mais no adversário para não correr o risco de ser eliminado e fazendo conta lá na frente? Eu procuro pensar no agora, né? Eu acho que até a terceira fase, que era um quadrangular, você acho que ainda pode pensar um pouco assim. Agora mata-mata, se você pensar assim, abrir o time e perder o jogo, você pode ficar fora, né? Nem chegar na última fase. Então eu creio que a gente tem que jogar cada jogo, esse mata-mata, né? São poucos jogos, são 4 jogos. Então a gente tem que focar nesse mata-mata e passando das fases aí que tem pra gente subir. Não dá para pensar, Jorge. Agora nós temos que focar o resultado aqui. Se o empate nos favorecer, lógico que a gente não vai jogar para empatar nunca, mas nós vamos jogar para tentar a vitória. Aí se acontecer o empate, vai beneficiar a gente, e se tiver que decidir a semifinal fora, faz parte do jogo, faz parte do regulamento. Nessa rodada, esses jogos de ida das quartas de final, algum resultado te surpreendeu nos outros jogos, Ricardo? Eu acho que talvez o do Francana, né? Acho que o Francana, não pelo Flamengo, né? Porque o Flamengo tem um bom time também, mas eu acho que jogando em casa, tomar 2-0 no mata-mata, eu acho que vai dificultar bastante a vida deles no segundo jogo, né? Precisando ganhar de 3-0 para poder passar. Então eu acho que esses resultados, os outros, a gente esperava ganhar o jogo, sempre a gente espera ganhar. E ainda mais vendo depois as oportunidades que a gente criou, realmente a gente talvez merecia essa vitória. E agora os outros 2 jogos, não. Rio Branco vencendo o Fernandópolis, eu acho que normal. Eu assisti o Fernandópolis e nós jogamos contra o Rio Branco. O Rio Branco, depois que o treinador chegou, incorporou o time, ficou um time forte, né? Em alguns setores que o time era um pouco mais franzino, então tinha dificuldade na marcação. Ele incorporou o time, ficou um time forte. Então eu acho que não teve novidade, não. Acho que foi os resultados, só o Francana que realmente surpreendeu. Portanto, aí o técnico Ricardo Costa falando após a partida. Mandar os abraços aqui também para minha grande amiga Silvana Lima e para o seu esposo Célio Roberto Russo. Obrigado, Silvana, pela audiência, enfermeira lá da Santa Casa. Ronaldo Cabral Medeiros, o apresentador que hoje não pôde estar presente aqui conosco, mas está nos acompanhando via Facebook. O Jairo Xavier também, obrigado pela audiência. Bom, próximo jogo então sexta-feira, às 8 da noite no estádio Bento de Abreu. Agora à tarde aconteceu a reapresentação do elenco do Marília, um trabalho na academia. Amanhã também um trabalho à tarde no Country Club. E já na quarta e na quinta-feira os trabalhos serão no período da noite no Bento de Abreu, para já perto do horário do jogo em que o Marília vai atuar na sexta-feira. A programação então do treinador do Marília antes desse jogo contra o São José. O Marília só tem a questão do Ebert, que já ficou de fora dessa última partida por conta de uma lesão na coxa, ficará também de fora
nesta sexta-feira. É o único desfalque certo para a equipe do Alves Celeste. O Matheus Chiclete deve continuar como primeiro volante na equipe, mas não deveremos ter mudanças. Aí talvez na lateral direita o Ricardo entenda que o Rafael possa voltar a ser titular na vaga do Mima, mas o Mima também não fez uma partida ruim lá em São José dos Campos. Talvez seria até por uma questão tática e de perfil do adversário, que vai ter que se expor um pouco mais aqui no Bento de Abreu. No mais, não acredito em mudanças nesse formato principal. O São José tomou 2 cartões amarelos lá no Martins Pereira. Os 2 cartões com jogadores que estavam pendurados. O zagueiro Barão e o volante Zanetti, então estão suspensos, não enfrentam a equipe do MAC. Os 2 jogadores titulares dessa equipe estão fora, então, do jogo de sexta-feira. O MAC sofreu lá 4 cartões amarelos, mas ninguém recebeu o terceiro. Em compensação, o MAC tem 5 atletas pendurados. Ou seja, se tomar o cartão no próximo jogo e o MAC avançar, ficam de fora, pelo menos, da primeira partida da semifinal. E são eles, o volante Micael, os zagueiros Rafael e Brunão e também o zagueiro Gutierrez, além do volante Matheus Chiclete. Então, 2 volantes, 3 zagueiros pendurados para esse jogo de sexta-feira contra o São José, tá certo? A gente então vai chegando nessa reta final do programa com a bola toda. Eu queria agradecer mais uma vez a audiência de todos aqui. Sem a vinheta dos abraços, mandar um grande abraço para o Ica. Ô Ica, está sempre aqui conosco, né? Hoje é minha vez, já que o Ronaldo não está presente aqui hoje. Ica, um grande abraço. Queria aproveitar também o dia de hoje para mandar um grande abraço para o meu grande amigo Matheus Henrique, filho do José Henrique, apresentador do Canal 4, que trabalha comigo no Jornal da Manhã. Matheus está fazendo aniversário no dia de hoje, parabéns, Matheus. Também mandar um abraço, um beijo, aliás, para minha prima Paula Rotelli Michele também, que está aniversariando nesse 30 de setembro. O Geraldo Carvalheiro, em Marília, o MAC confirma a classificação. Obrigado, pela audiência. O Douglas Plastina, o Brunão está fazendo falta nessa zaga. Também, eu acho que o Marília não foi... Antes desse jogo estava 3 jogos sem tomar gols, tomou 2 contra o São José, mas acho que independente de quem forme a dupla de zaga, eu acho que o Marília tem bons zagueiros e já mostrou isso nesse rodízio que o técnico Ricardo Costa fez aqui, tá certo? O programa então com a bola toda vai ficando por aqui, nesta edição de segunda-feira, 30 de setembro, amanhã com muito mais informações, principalmente do Marília Atlético Clube. Tenham todos uma boa noite e até terça-feira.